Olá, boa tarde para você que acompanha o canal Gov nesta sexta-feira, 19 de abril. Estamos no ar com o Gov Informa, trazendo as notícias e as ações do governo federal para você. Mais renda para o trabalhador. Foi o que o IBGE mostrou nesta sexta-feira por meio da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E esse maior rendimento foi registrado em duas dimensões. O rendimento médio das famílias por mês atingiu, no ano passado, R$ 1.848, com alta de 11,5% em relação a 2022. E essa massa de rendimento mensal por pessoa no domicílio atingiu 398,3 bilhões de reais em 2023, um aumento de 12,2% ante 2022. Pelo X, antigo Twitter, o presidente Lula comentou o resultado e destacou o rendimento médio das famílias brasileiras, que é o maior da série histórica, e também a ampliação da renda dos mais pobres, que foi de 38% no ano passado. E o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, comentou os dados da PNAD do IBGE. O solo crescer, mas crescer todas as regiões. E o crescimento para um patamar que é recorde, R$ 1.848 na renda média no Brasil, 11,5% em relação a 2022, é história real que garante as condições concretas do Brasil fechar novamente 2024 com o rendimento ainda maior, com mais emprego, com mais empreendedorismo. Por quê? Porque quando cresce a renda, cresce o custo. E aqui destaco também o crescimento impulsionado pelo crescimento da renda dos pequenos, aquelas pessoas que encontramos a extrema pobreza, na pobreza, que agora melhoram a renda, têm oportunidade não só de renda maior na transferência como Bolsa Família, mas também a condição de trabalho, de mais emprego, mais empreendedorismo. E com isso, a gente também garante sustentabilidade. Hoje é Dia dos Povos Indígenas e a ministra Sônia Guajajara fez um pronunciamento em rede nacional. Ela destacou a riqueza cultural dos mais de 300 povos indígenas que vivem no país e lembrou as ações de políticas públicas voltadas para essa comunidade. Vamos ver um trecho do pronunciamento. É o momento de celebrarmos a riqueza cultural dos 305 povos indígenas que vivem neste nosso Brasil e que fazem parte do grande mosaico de tradições e histórias de resistência do nosso país. Vivemos em florestas, alguns de nós em áreas isoladas, mas estamos também nas cidades. Somos médicos, educadores, advogados, cientistas sociais, prefeitos, vereadores, deputados. Habitamos todos os biomas. A luta contra o garimpo, a extração ilegal de madeira, a grilagem de terras e outras atividades criminosas em territórios indígenas não é uma luta apenas dos povos originários. É uma luta de cada brasileiro, de cada brasileira. No ano passado, assistimos horrorizados à tentativa de genocídio do povo Yanomami. O governo reagiu prontamente. Nossa força-tarefa contra o garimpo ilegal destruiu aviões, lanchas, helicópteros, máquinas de dragagem, antenas de internet via satélite e demais equipamentos utilizados pelos criminosos. A mensagem do governo Lula é clara: tolerância zero com o crime organizado, esteja ele onde estiver. No ano que vem, o Brasil sediará em Belém do Pará a 30ª Conferência Mundial do Clima, a COP30. Estamos trabalhando para fazer a maior e melhor participação indígena na história dos acordos ambientais. Queremos mostrar ao mundo que é possível manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, investir em atividades sustentáveis, gerando emprego e renda. O Brasil é um país originariamente indígena. Nossa cultura está na culinária, na língua portuguesa, em festas populares, em nomes de ruas, bairros e cidades pelo país afora. Queremos, juntamente com cada brasileiro e cada brasileira, construir um bem viver para todas e todos nós. O presidente Lula participou na noite desta quinta-feira do segundo dia de reunião do Conselho de Política Indigenista. Extinto em 2019 e restabelecido no ano passado, o colegiado é responsável por discutir e definir políticas públicas voltadas aos povos indígenas de todo o país.
Povos indígenas de todo o país agora vão poder ajudar a definir as políticas públicas voltadas para esta população. É a retomada de um importante instrumento de participação social, o Conselho Nacional de Política Indigenista. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, lembrou que o Conselho foi extinto em 2019 e que a recriação não é uma pauta de minorias étnicas, mas de respeito aos povos tradicionais e ao meio ambiente. É nesse espaço de participação paritária entre representações indígenas e órgãos do governo, com ministérios que têm interface com a política indigenista, é que nós vamos construir aqui, aquilo que é adequado e suficiente para os povos indígenas. Aqui será esse espaço de diálogo e participação para que a gente possa avançar cada dia mais nessa construção de políticas eficientes e adequadas para os povos indígenas. Foram os próprios indígenas que elegeram seus 30 conselheiros. O mandato será de 4 anos. Durante a reunião do Conselho, o presidente Lula recebeu um livro digital sobre a presidência do Brasil no G20, traduzido para a língua guarani. A gente vem apresentar o trabalho aqui também em uma frente, da perspectiva de fortalecimento das línguas indígenas no Brasil, e nessa perspectiva uma tradução, o e-book, com material do G20, na perspectiva também de trazer a importância das línguas indígenas no âmbito do G20 e trazer o pensamento, a cosmologia dos povos para discutir a perspectiva do desenvolvimento sustentável na qual nós estamos trabalhando. Além dos 30 indígenas, o Conselho é composto por 30 representantes do governo federal e por 4 entidades indigenistas. No total, são 64 conselheiros que terão a missão de elaborar e acompanhar as ações direcionadas aos povos indígenas. Esse encontro não é a criação do Conselho Indigenista desse país. Esse encontro é definitivamente a criação de uma comissão da verdade entre o governo e os povos indígenas para que a gente possa reparar as injustiças que vocês foram vítimas durante 500 anos. Uma das principais causas de desmatamento, o de crime em terras indígenas, as invasões, estão com os dias contados. Isso porque o governo federal prepara novas ações para a retirada de invasores de reservas. A terra a quem é de direito. Até o ano que vem, o governo federal deve retirar invasores de pelo menos 6 terras indígenas. É o que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação em que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pede medidas de proteção aos povos originários. Estão na lista de desintrusão os territórios Yanomami, Caripuna, Urueuauau, Caiapó, Araribóia e Munduruku. As terras indígenas Trincheira Bacajá e Apitereua estavam na lista e tiveram o processo de desocupação concluído em março. É uma ação que envolveu vários ministérios do governo federal, órgãos do governo estadual, as lideranças indígenas, porque elas também tiveram um papel fundamental de acompanhar as equipes das forças de segurança que estavam aqui dentro fazendo toda essa operação. Para acompanhar a desintrusão no território Yanomami, que tem mais de 10 milhões de hectares e 322 aldeias, foi montada uma casa com representantes do governo federal em Roraima. Esta operação será uma das mais complexas por conta das dificuldades logísticas. O acesso mais firme que a gente tem é aéreo, o modal aéreo, porque o fluvial você depende muito da capacidade dos rios. Hoje a seca desde o ano passado, então o acesso é muito restrito pelo modal fluvial, não tem estrada que chega no território, então um limite para você fazer operações de desintrusão, porque você depende de aeronave. Dependendo de aeronave, as aeronaves maiores que tem para fazer combate ao garimpo são das Forças Armadas, porque mesmo a PRF, o IBAMA, as aeronaves são menores, estão sendo utilizadas
mas sua capacidade de transporte de militares ou civis no combate ao garimpo é menor. Em 2023, o governo federal também retirou os invasores da terra indígena do Alto Rio Guamá. O local não fazia parte do acordo de desintrusão do governo com a Justiça, mas a desintrusão estava em disputa há cerca de 30 anos. A devolução de terras aos povos indígenas não cumpre apenas a lei, mas traz benefícios para toda a população, como a redução do desmatamento. Dados do IMAZON, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente na Amazônia, mostram uma queda de 42% na derrubada da floresta em terras indígenas entre agosto do ano passado e março deste ano. Quase todo o desmatamento acumulado que a gente tinha nas terras indígenas já foi embargado, ou seja, medidas administrativas estão sendo tomadas. Em várias terras indígenas, o IBAMA, em conjunto com a FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas, Polícia Federal, a gente vem realizando inúmeras ações de desintrusão, ou seja, a retirada de invasores em terras indígenas. O Gov Informa fica por aqui. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações do governo federal para você. Para saber mais notícias, baixe o nosso aplicativo Canal Gov. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.